Ele é um exemplo de self-made man, uma expressão inglesa que designa aquelas pessoas que construíram do zero uma carreira de sucesso econômico. Afinal, ele começou da condição de funcionário de um lava-jato para chegar hoje ao status de um dos maiores empresários catarinenses do setor de terraplenagem. Meu entrevistado neste episódio é Rogério Luiz Baldi, cujo sobrenome batiza a empresa responsável por alguma das maiores obras de infraestrutura no estado. Só aqui na cidade estão em seu portfólio o desassoreamento do Rio Pissarras e as obras de alargamento da Praia de Pissarras. Nesta entrevista, concedida em agosto de 2011, ele lembra um pouco de sua impressionante trajetória, fala de gestão e de sua relação com o sucesso e compartilha lições para uma carreira bem-sucedida. Olá, eu sou Luiz Garcia e você está no podcast Nossa Gente, uma iniciativa apoiada pelo edital Cultura em Casa da Fundação Municipal de Cultura de Balneário Pissarras. As entrevistas desta série foram originalmente realizadas para um caderno de entrevistas do Jornal do Comércio e, portanto, fora de um ambiente controlado, em estúdio. Então, desde já minhas desculpas por problemas eventuais na qualidade do áudio. Bem, eu quis começar nossa conversa perguntando quais eram os sonhos do menino Rogério. Até onde ele sonhava chegar? Eu nasci em Joinville, né? Meu pai natural daqui, de Pissarras, e a minha mãe natural de Joinville. E, sei lá, a minha infância foi bem pesada, foi difícil. Eu fui conhecer um restaurante com 13 anos de idade, né? Meu pai, a nossa função era a bicicleta, meu pai e da minha mãe. E aí, em Joinville, eu vi o pai sábado à tarde, né? Minha família foi de trabalhar muito, meu pai trabalhou muito, né? E em Joinville ele era funcionário da Fundição Schultz lá. Aí sei lá, trabalhou 13 anos na Fundição Schultz e a minha mãe 19 anos numa malharia, chamada Finado Sul. E aí eu só conseguia ver o pai final de semana. E a mãe nos levava para uma creche, deixava de manhã e pegava final do dia. Quando eu tinha 7 anos, 7, 8 anos, ele veio tocar uma mercearia que chamava Secos e Molhados, que era do meu avô, aqui na Getúlio Vargas, onde a minha mãe mora até hoje ali, né? E eu cheguei aqui e fiquei encantado com a cidade, porque lá eu não conseguia ver o pai, né? Via só o final de semana. E aqui eu já via uma semana toda, então eu já fiquei assim achando que eu estava no lugar certo, num lugar bom para mim como criança, né? E a gente foi se criando no comércio e o pai sempre puxando a gente para trás do balcão, né? E chegou uma época que isso começou a virar um peso. Eu aprendi a negociar ali, mas não era o que eu gostava. Sentia assim trancado. E não aceitava era tu trabalhar 10 meses sem movimento, né? No verão se preparar para os veranistas e às vezes a temporada não era boa, né? E escutava dos veranistas ainda que a gente trabalhava 2 meses para viver o resto do ano, cobrava, né, cara? E a gente tinha vontade de trabalhar, não tinha, era assim, aquela procura, aquele mercado, aquela compra, né, venda, aquele giro. E aí a minha vontade era sair de trás do balcão. E aí meu pai fez a proposta que para mim sair de trás do balcão só se eu fosse servir o exército. Caso contrário, ele não queria, não me deixava sair. E aí eu fui voluntário para servir o exército em Joinville. Naquela época, não sei hoje, mas naquela época o pessoal de Pissarras não servia, não era dispensado. Eu fui lá em Joinville, fiz a entrevista e falei, não sabia eu pensei que só quem se alistava aqui não servia. E aí quando eu fiz a entrevista lá em Joinville, eu falei que era de Pissarras e eu fui dispensado também.
E aí foi uma das maiores tristezas, assim, que eu queria servir. E vários amigos meus queriam ser dispensados. Eu voltei e conversei com um oficial, expliquei a minha vontade por servir o Exército. E ele disse, olha, tu me arruma um endereço aqui de Joinville, que eu vou conseguir arrumar a vaga para ti. E aí, sim, foi o que eu arrumei um endereço de um tio e uma tia minha, que morava no bairro Floresta, em Joinville. Hoje esse meu tio é parceiro nosso, é o gerente da nossa usina de britagem, está conosco. E eu consegui a servir o Exército. E lá, para mim não fazer muita força, né, eu encaminhei para o lado de motorista, que eu gostaria de ser motorista. Isso já era um sonho de criança? Sonho de criança. Sonho de criança, assim, eu queria trabalhar, eu queria, né? E para mim entender de caminhão, que a minha família nunca teve tradição por caminhão, né? Meu pai, meu avô, nunca foi o ramo deles, nem um carro utilitário, eles não era o segmento deles. Eu fui trabalhar, aprender com o seu Zé da Bola, de ajudante do seu Zé da Bola. Hoje ele tem material de construção aqui na Getúlio Vargas e também é cliente nosso. E aí eu notava que o pessoal pedia um certo tipo de material e o seu Zé da Bola falava que só podia entregar daqui uma semana, daqui 10 dias, ou daqui 4 dias, que não tinha tempo para entregar. Era bem... Tinha duas, chamavam-se caçambeiros, tinha 2 na cidade e a cidade estava em crescimento, né? Isso na década de 90, 78, final da década de 80, isso mesmo. E eu vi que tinha mercado. Eu disse, pô, a cidade tem lugar para mais um caminhão, eu pensei, né? E daí eu fui já servir o Exército. Consegui passar entre 300 e poucos, eu consegui passar em 17º para motorista de caminhão. E eu levei tanta sorte que o meu caminhão não tinha motor. O motor estava fundido. Isso me ajudou. Porque eu não entendia tanto de caminhão assim para sair dirigindo um caminhão. E esse motor do caminhão estava sendo feito fora e o caminhão começou a andar 2 meses depois dos outros. E isso fez com que eu aprendesse com os outros o que era certo, os detalhes. Fui me aprimorando lá, olhando os outros. E aí, fui motorista. Fui primeira baixa, eu não tive uma alteração. Eu fui convidado para ser motorista do oficial, né? E aí promovido a cabo, para ser promovido a cabo. Tentei, eu fui ser motorista do oficial, eu fiquei 1 semana como motorista do comandante do batalhão, do 62BI, e não era o que eu queria. Eu queria vir embora para Pissarras, e porque queria vir embora para Pissarras. Agradeci a oportunidade que ele estava me dando, né? Que todo soldado sonha ser cabo. Eu nem para ser soldado era, né? Fui voluntário e vim para Pissarras. Quando eu cheguei em Pissarras, era isso, início de dezembro, meu pai ficou do mais contente, porque estava começando a temporada e eu estava saindo do Exército. E aí foi o desprazer que eu dei para o meu pai, que eu disse que eu não voltava para trás do comércio, do balcão. E fui trabalhar de lavador no posto da Doraci. Eu fui arrendei a rampa de lavação e fui lavar os carros para veranista. Tinha uma reserva, que eu sempre tinha uma reserva financeira, e aí trabalhando ali com a Doraci eu agreguei mais um valor e comprei meu primeiro caminhão em Joinville. Que não tive tanta sorte. Esse caminhão, quando chegou no Sinuelo, fundiu o motor. E ele veio para Pissarras rebocado. Mas eu gostava tanto dele, eu não tinha dinheiro para fazer o motor, mas ele estava quitado. E eu gostava tanto dele que mesmo ele parado, eu lavava ele todo sábado. Então era o meu trabalho, né? Ele estava parado lá do nosso comércio, tinha uma cerejeira ali. Ele ficou estacionado lá da cerejeira e sábado eu lavava ele, deixava bonito, tudo. E ele não andava. E até que alguém que era fornecedor nosso da mercearia ali do meu pai, resolveu me ajudar e abriu um crédito para mim
em Itajaí para mim fazer esse motor. E aí eu fiz esse motor. Na época nós não tínhamos crédito para o segmento de caminhão, que não era a nossa área. E aí eu fiz esse motor e fui trabalhar. E as coisas foram dando certo. Vi a necessidade de comprar uma primeira máquina. Estava cansando de carregar caminhão a pá. No começo eu carreguei caminhão a pá. Como é que era essa rotina? Assim, existia uma jazida, hoje chama jazida, que era um barreiro, que era aqui do outro lado da BR, em frente à Mevep ali, que era da Dona Lica. Ali que existia um barreiro. Quando nós encostávamos no caminhão de caçamba, eu encostava, e com uma pá e um enxadão eu começava a fazer o carregamento desse caminhão. Só que assim, eu não tinha para quem entregar o barro, que ninguém conhecia. Então, eu olhei o pessoal dos caminhões do gás que passavam de porta em porta, e eu fui fazer isso na Penha, entre a Eugênio Krause e a Avenida, não sei, a avenida principal da Penha, Eugênio Krause e a Eugênio Ramos. E aí eu fazia de uma avenida a outra. E ali muito pessoal de Blumenau, de Jaraguá, e aí o pessoal me parava, assim, eu andava o caminhão bem devagar, né? Até para cuidar, para não estragar. E aí o pessoal perguntava assim, escuta, eu precisava de uma carga de barro. Pois não. Você traz quando? Não, essa daí eu já posso descarregar. E aí eu já descarregava na casa. E isso me foi trazendo clientes, né? Atendi a casa do seu Verne da Beck, fui amigo do seu Ego, do falecido Geraldo, a casa do Vander da Malve. E aí esse pessoal começou a me indicar para outras pessoas. E o negócio nosso foi crescendo. E apareceu uma máquina para ser vendida em São Francisco, na Petrobras, onde esse meu tio que me amparou em Joinville quando eu servi o Exército, ele era chefe da vigilância da Petrobras e me indicou que lá tinha uma máquina. Pois bem, quando eu comprei essa máquina, eu me senti o homem mais feliz do mundo. Eu acho que não tinha ninguém que tinha tanta alegria igual eu. E a gente foi buscar e eu comecei a trabalhar ensinando, eu aprendendo e ensinando dois irmãos meus. Um chama-se Hélio, que é um irmão adotivo que eu tenho, e o outro Tiago, que hoje é o Tiaguinho aí, e fui ensinando eles menino novo, de 13 anos, Tiago com 10, o Hélio com 13, ou eu acho que eu com 20 anos. E a gente foi indo, o nosso negócio foi dando certo, foi crescendo. Sempre gostei de os desafios, e não tive medo de proposta que me fizeram. Nunca, até hoje não sei, mas gosto de aprender com quem sabe. Então gosto de escutar o cara que sabe. Então, pergunto para os meus funcionários coisa que eu tenho certeza da resposta, mas às vezes pergunto, o que tu acha se acontecer assim? E quando eu escuto às vezes uma resposta, eu ainda às vezes digo assim, mesmo tendo dúvida, se tu acha que dá certo, tu pode fazer. Isso até numa viagem uma vez com outros empresários, e eu no telefone, um empresário ficou admirado e eu falo assim, se tu acha que dá certo, faz. E tenho certeza que eu falando isso, eu errei pouco, e eles também erraram pouco. E a soma foi o que a gente tem hoje, foi esses conhecimentos. Claro que eu fiz a pergunta de 1 milhão. Como alguém consegue ser milionário a partir do zero? Que assim, qual é a receita, vamos dizer assim? Se há alguma receita? Eu acho assim, que o que eu agradeço muito foi eu ser cercado de bons amigos, né? Como eu te falei, eu fui aprender com os outros, né? Consegui separar o que era certo do que era errado, né? E acho que deu sorte de eu trilhar no caminho que deu certo, né? Os meus amigos de infância, né, são meus amigos até hoje. Como cada um tem as suas ocupações, né, mas são meus amigos até hoje. Eu te cumprimento, te vejo, te cumprimento na rua, me lembro quando nós estávamos no Alexandre, né, assim, vejo teu irmão e outros amigos. É que com a ocupação, o tempo, a correria, tu não consegue mais, né? Agora, assim, eu vejo
que hoje que eu digo a nossa geração, muita falta de mão de obra. E quando tu vê alguém que tem vontade, né, que tem responsabilidade, tu não tem como não deixar uma pessoa dessa crescer. Né? O nosso mesmo. Eu vejo, nós temos fornecedores que começaram conosco que o cara chegava de bicicleta, um trabalhador nosso chegava de bicicleta. Hoje o cara tem casa, família, carro, né? E eu acho que eu fui um herdeiro disso também. Alguém acreditou que eu dava conta. E eu consegui provar que, né, foi um desafio e consegui, sim, provar para a pessoa que ele tinha como idealizar o projeto dele. Então, isso foi o que nos fez crescer. Em algum momento você pensou em trocar o risco de ser um profissional autônomo ou um empresário pela segurança de um emprego estável? Evitou de manter essa vida de risco, porque a vida de empresário é uma vida de risco, de assumir riscos. Em algum momento você evitou trocar essa vida arriscada de empreendedor por uma vida estável de funcionário de uma empresa, um assalariado, enfim? Não, eu acho que eu toda a vida gostei de desafio. Eu vejo assim, eu sempre fui muito preocupado com o futuro, muito preocupado com o futuro. Eu quando tinha 10, 11 anos de idade, eu tinha preocupação de eu perder meu pai. E o que ia ser de mim que eu não tinha uma profissão. Né? Então eu sempre me preocupei com o futuro. E sempre gostei de fazer, isso até hoje, o que os outros não gostam de fazer. O que todo mundo faz não é o meu foco. A gente possui 4 empresas. Tá? Nós temos uma construtora em Navegantes, tem a britagem, tem a terraplanagem, né? Tem uma indústria de pavimentos, né? Que é asfalto e pedra. E eu te confesso que aqui mais das 4, a terraplanagem tem mais desafio para mim. A construção faz primeiro piso, os outros sobem todos iguais. Então até o primeiro eu acompanho. Depois que fica na mesmice, sozinho eu noto que não é aquilo que quando eu não quero ir lá. Não é que eu não quero ir lá, eu vou mais nos outros. Né? Então eu acho que é isso, eu acho que o desafio, assim, eu te confesso que é uma adrenalina, assim, eu gosto do trabalho e o desafio. Por exemplo, assim, a nossa dragagem do Rio Pissarra, né? É uma coisa inovadora para a nossa região. Né? E um dos desafios, a gente tem máquinas de 20 toneladas trabalhando sobre o Rio Pissarra, né? Então, em cima de flutuante e tal. O Porto de Itajaí foi um outro desafio nosso. A dragagem da praia de Pissarra, né? Quando eu me lembro que era criança, meu pai falava que ele não tinha que andar de bicicleta na areia porque estragava a bicicleta, e nós temos registro aí de fotos, nós com tratores fazendo a praia de Pissarra. Então, assim, foi um desafio. Quando o pessoal da Bélgica chegou aí na época, e ele não acreditava que no Brasil tinha alguém que se adequasse a essa situação de trabalhar, né, num lugar tão abrasivo, né? Então, e a gente atendeu eles e eles são nossos parceiros até hoje. Então é isso, eu acho que é o desafio que fez o crescer aí. Não foi um simples impulso de ficar rico. Não, tu sabe que eu acho assim, ó, não me considero, não é nem pensar em rico, mas o dinheiro é consequência, não é eu quando entro numa obra, a gente tem equipe nossa que levanta custo, levanta despesa, tudo. Agora, a adrenalina de ver aquela obra pronta, eu passei em Itajaí, rua, abrindo, desbravando a rua, hoje não tem um terreno vago. Eu via na época assim que eu queria ver aquela rua aberta. O dinheiro, por incrível que pareça, uma consequência do que eu gosto de fazer. Não me aprendo nele. Tipo assim, hoje
A gente vive inovando equipamentos. Nós temos um equipamento de britagem que eu vi na Finlândia, equipamento. Fui viajar e vi esse equipamento lá. E tinha 12 empresários, pessoas com 20 anos de experiência no ramo de britagem. E ninguém acreditou em importar esse equipamento. E eu importei esse equipamento. Eu falei assim, Rogério, isso será que vai dar lucro? Eu disse, se dá lucro, eu não sei, mas eu acho interessante o equipamento. E eu fiz uma apresentação dele na Klabin. E esse equipamento eu apresentei, os caras solicitaram o equipamento. E já está lá 1 ano e eles acham que não vão entregar mais o equipamento para nós. Está alugado para eles. Busquei o segundo, está trabalhando no Ceará. A cidade chama Cirauçuba. Então, assim, eu quando comprei o segundo, eu não me preocupei que ia ganhar dinheiro com ele. Mas eu achei interessante. E quando ele chegou aqui, o cliente levou. Então, uma trajetória de sucesso, né, como a sua, quais são as lições mais importantes que você leva? Eu acho assim, saber aprender. Não é quem sabe, é quem sabe aprender. Eu acho que isso é tudo. Saber escutar, independente, às vezes aquela pessoa humilde, né, que tu imagina que ele não tem nada para te ensinar, ali tu aprende muito. Né? Eu já me deparei com algumas situações, a gente fez a britagem Vale, ali na Vale do Itajaí, na BR-101, né? E, às vezes, eu quando estava implantando ali, parava andarilho no acostamento, e eu ficava conversando, às vezes, com os caras. Tinha tempo, eu ficava conversando. E tu sabe que eu aprendia bastante. Escutava. O cara contava por que eu sou muito curioso. Mas por que tu está nessa vida? O que te fez levar para essa vida? Eu vim de uma família que eu era bem, tive uma decepção familiar, esposa, ou um sócio, um irmão. E eu fui escutando. Então, eu sempre gostei de conversar com as pessoas. Eu me lembro outra vez, eu estava na minha casa, quando o primeiro ano da minha casa, eu e a minha mãe cortando a grama. E parou um Ford Ka, um Fiesta, de Massaranduba. E perguntou se nós cobrava por diária para cortar a grama, ou por tamanho certo. Aí a minha mãe disse assim, ele que faz o preço. Aí eu estava do lado, aí Aí eu disse, não, ninguém tem tempo, eu te confesso que muitas vezes eu não falo, que eu digo que é nosso, nós temos isso e tal. E aí o cara olhou para mim e disse, tu acredita que nessa cidade não tem ninguém para cortar jardim? Eu disse, esse é um ramo que dá certo. E indiquei para alguns amigos meus, olha, se montar uma empresa de jardinagem ganha dinheiro. Eu aprendi com o cara que, né? Olha, eu acho assim, escutar as outras pessoas, a escola da vida. Talvez algumas pessoas imaginem que as dificuldades da vida de um grande empresário sejam menores que a de um pequeno empreendedor. As dificuldades são as mesmas, são menos dificuldades? Qual é a diferença? É proporcional, só que tu vai te acostumando. Né? Eu me lembro que algumas vezes eu participei de algum jantar, né? Que eu achei um absurdo o custo daquela janta ou daquele almoço. Né? Achava um absurdo. E aquilo vai virando normal, tu vai te acostumando. Então, é um costume. Eu tive o prazer de almoçar em Dubai, no Hotel da Vela lá. E quando eu falo para alguém o preço, quanto custou um almoço lá, vai dizer, Deus, não, Rogério, é tudo isso. E eu achei assim que seria um absurdo eu ir em Dubai e não poder visitar o Hotel da Vela, que é o cartão de visita, né? Então assim, eu acho que tudo vai te acostumando. Tu não pode achar que tu faz uma refeição, um almoço, luxuoso,
isso não vai te deixar mais tu almoçar uma marmita para o teu funcionário. Eu almoço a marmita do meu funcionário. Eu até gosto de almoçar a marmita do funcionário. Né? Eu fiz agora esses dias, eu fiz o Rally dos Sertões, e eu fiquei numa casa que tinha 3 padrões de casa. Eu pedia mais baixo, sabe? Porque a gente alugou numa cidade que chama São Félix do Tocantins, cidade pelo 3º ano mais pobre do Brasil. E a casa, e o padrão lá, o pessoal que alugava para a equipe nossa, disse, olha, tem a mais simples, a média e a top. Só, para mim pode ser a simples. Se a simples não dá, porque o telhado é de lona preta. Mas nós vamos ter que arrumar a média. A média era de chão batido e de taipa em cima. Eu achei estranho. Se é mais completo, o que tem? Ah, essa já tem telha de territe e o piso é de cimento. Então, assim, ó, eu me sinto bem vivendo todas as situações. Eu, geralmente, quando... Adaptável. Eu viajei, de 4 anos para cá, eu comecei a viajar. Tendo oportunidade, eu viajo. E eu gosto de ir na parte melhor da cidade, a parte nova. Geralmente a cidade tem a parte nova e a parte velha. E gosto de ir na parte velha. E geralmente eu faço uma refeição no almoço ou na janta, eu faço nas duas. Eu estive em Madrid esses tempos e almocei no restaurante mais antigo do mundo. Fiquei em Madrid, fui almoçar. E, como eu te falei, fui em Dubai e almocei no mais chique do mundo, no mais moderno do mundo. Também gosto, eu me sinto... Então, isso que eu falei não muda, eu acho que não muda a minha cabeça. Eu sempre falo para os nossos funcionários que eu tento passar para eles, o nosso segmento tem opção de aprender vários ramos. Por exemplo, operador de máquina, motorista de caminhão, ou motorista de carreta, ou um operador de uma usina de britagem. Assim, tem vários leques, né? Então. E eu aconselho a todos para os caras mudar. Porque ninguém sabe um dia a dificuldade. Pode o cara chegar e dizer assim, eu sei dirigir só caminhão. E o cara diz, mas eu não tenho vaga, eu preciso de um operador de máquina. Então eu gosto de ensinar eles e estar preparado para a vida. E eu te confesso que muita coisa eu sei fazer olhando os outros, aprendendo com os outros. Né? Então, eu acho que o segredo é tentar aprender tendo boa vontade. Né? Claro. Agora eu queria te pedir fazer uma leitura, né, do cenário econômico, né, da nossa região. Como é que você imagina esse cenário, né, para os próximos 5, 10 anos? Nossa região é crescente. Ela é crescente. Eu quase te digo que ela tem tudo por fazer. Né? Eu vejo Pissarras emendado com Joinville, hoje já está ligando até Balneário Camboriú, né? Igual São Paulo, hoje tu chega, tu pode falar que tu está em São Paulo, 150 quilômetros antes de estar em São Paulo, tu já tem, e saindo de São Paulo a mesma coisa. Pissarras, ela está no centro. Tu vê que a gente está a 160 quilômetros do aeroporto internacional de Curitiba, a 17 quilômetros do aeroporto Navegantes, 60 de Joinville, 140 de Florianópolis, 130. Eu acho que ele está muito bem localizado. Tudo tem que acontecer e vai acontecer na nossa região. Nossa região, que eu digo Pissarras, Barra Velha, Navegantes, né? Da mesma forma, tu vê, nós temos o Porto de Navegantes, Porto de Itajaí, Porto de São Francisco, Porto de Itapoá. Então, a facilidade de ligar nós ao mundo, nós estamos ligados ao mundo. O porto mais longe de Itapoá está 130 quilômetros. Então, não tem como a nossa região não crescer. Não tem. Eu vejo assim que nós com certeza vamos ver Pissarras emendado com Joinville, né? Hoje já tem Barra Velha, várias indústrias.
navegantes. Então eu acho que a gente foi abençoado por Deus a nossa passagem por aqui. Ao longo do tempo, Rogério diversificou seus negócios. Sondando seu tino empresarial, eu perguntei em que outras áreas ele apostaria em investir. Eu gosto de fazer as coisas voltadas ao nosso segmento. Podem notar assim que a terraplanagem tem tudo ligado com a britagem, que é uma sequência de obras e tal, as duas se completam, né? O mesmo com a indústria de pavimentos, né? Eu vejo, a gente tem essa indústria de paver, pavimento intertravado, ele é também drenante, ele é bem visto no mundo. A Alemanha usa, o mundo usa, Dubai usa muito, que é esse pavimento intertravado. Então a gente vai ligando o nosso negócio. E a construção civil, que ela é uma extensão da britagem, né? E hoje eu gosto de investir, as coisas têm voltado. Eu imagino que tem campo para condomínio industrial na nossa região. Falta. Como eu te falei, com essa aproximação do mundo através dos aeroportos e dos portos, nossa, então tem espaço no mundo em Pissarras para estar ligado ao mundo com condomínios industriais. Eu acho que talvez um dia a gente aposte nesse segmento. E moradia, quando loteamentos, tal, a gente é o que a gente aposta aí para ajudar a crescer, para ajudar. Não é ajudar a crescer, é para dar estrutura para quem precisa ficar aqui. Então eu imagino assim que condomínios industriais e condomínio residencial, porque não vai ter a indústria sem ter a mão de obra. E hoje a dificuldade é de moradias, né? Eu acho que é dois anos muito bom. Aproveitando um papo com um empresário de sucesso, eu pedi a Rogério que buscasse explicar por que, de maneira geral, a administração pública não consegue o mesmo índice de resultado que a gestão privada. Eu tinha um amigo que ele já faleceu, e eu fui um grande empreendedor, e eu sempre me espelhei, achei uma pessoa muito arrojada, que foi o Beto Carreiro. E essa pergunta eu fiz para ele uma vez. Porque é fácil criticar. Prefeito tal lugar fez isso, não. E quando a gente está lá, diz, não é fácil de fazer. A administração pública, ele sempre me falava o seguinte, que a nossa administração é um carro que não patina. Ele afirma e leva. E a administração pública patina muito. O que é? São as instabilidades. Às vezes, a visão de quem está fora não é ajudar a administração, é atrapalhar a administração. E isso não perde só o administrador público, perde aquela comunidade. Então, eu imagino que a dificuldade de fazer uma administração municipal crescer igual um privado são esses lados que puxam para trás, que o privado não tem. O funcionário meu, hoje, o nosso colaborador, ele sabe que ele está aqui porque ele é competente, porque ele gosta do trabalho dele, né? Não porque ele tem estabilidade, porque eu também não tenho estabilidade. O meu cliente, ele pode falar assim para mim, foi bom enquanto durou. Então, eu acredito que é esse o diferencial. A gente só tem a garantia que está empregado quando nós estamos fazendo o melhor, né? E fazendo o melhor, é um prazer para nós, tipo assim, quando tu passa na frente da Takata, né, e vê ali que é uma empresa gerando emprego, arrecadando seus impostos, que há 12 anos atrás era um morro que ninguém olhava para aquilo. Graças a uma pessoa de visão, que foi o seu Vitor Zimmermann, que nos concedeu para começar a tirar material ali,
e fazer a Univale, ampliar a estação de tratamento d'água e demais obras na cidade. Então, isso que faz a administração privada ir para frente. A pública também vai. Mas é essa a diferença aqui. Não, com certeza, está correto. Agora, aproveitando essa perguntinha sobre gestão pública, é inevitável também fazer essa pergunta, porque a gente sabe que toda pessoa bem-sucedida, todo empresário bem-sucedido, uma vez ou outra, né, em sua vida, ele é assediado ou sondado para ocupar, ou pelo menos pleitear um cargo público também. Ou seja, ele de repente se candidatar a algum cargo, né, eletivo, vereador, prefeito. Essa ideia já passeou pela sua cabeça? Não. Hoje, o que eu gosto é disso que eu faço aqui. Né? Tenho também esse compromisso com nossos colaboradores, funcionários e com clientes. E eu acho que não poderia dividir isso agora. Também acho que se um dia, chegou um dia que eu acho que a minha vida está resolvida, né? O nosso pessoal está resolvido. Até acho que devo colaborar por eu gostar disso daqui. Mas eu acho que a administração hoje está muito bem, né? E só seria uma das últimas coisas se eu notasse assim, que Pissarra ia cair, vai lá, numa mal administração, num futuro que não fosse tão bem como anda hoje, assim. Isso é uma ameaça do futuro da cidade. Mas eu ainda preferia que pudesse colaborar com ideias, né? Não que eu fosse a pessoa pública. Eu queria ajudar com ideias e ajudar amigos. Ainda preferia desse lado que eu, administrador público. Eu pedi a Rogério que compartilhasse um pouco do sentimento de sua realização pessoal ao comandar uma empresa responsável por tantas obras de infraestrutura importantes. É a transformação, assim, ó. Para mim é uma satisfação grande, saber que Pissarra não vai ter mais enchente no Santo Antônio com a mesma frequência que tinha um ano atrás, depois de uma obra feita por nós. Isso, para mim, é uma satisfação. Por exemplo, a praia de Pissarra, onde que estava derrubando árvores, que estava tirando a rua, depois de uma obra onde a gente foi parceiro, voltou a ter a vida que Pissarra tem hoje, né? Isso não tem preço. Não tem preço. Como eu te falei da Tacata, por exemplo, assim, ó, a Eletrosul, ali, a subestação da Celeste de Pissarra, eu ajudei a fazer aquela terraplanagem. Né? A ampliação da casa em Pissarra, faltava água. Você lembra que faltava água no verão? Em Pissarra, Penha, Armação, faltava água. Né? Eu ajudei a resolver isso por um plano. Né? E assim, são inúmeras, né? Pissarras, o norte, o Baleirrais de Pissarras hoje, aquela terraplanagem do Baleirrais, fui eu que fiz. Então, isso para mim é muito gratificante. Eu tenho só uma filha, eu ando com ela e eu conto para ela assim, só isso aqui, filha, era assim, a gente mudou, fez isso. Né? E assim, inúmeras obras que já aconteceram aqui. Estou falando de Pissarras. O forte da nossa empresa é Itajaí. Né? Itajaí, então, tipo, o Porto de Itajaí é obra nossa. O estaleiro Navechip, que gera 800 empregos em Navegantes, é obra nossa. Né? Aonde pisa aquele pessoal lá, eu cheguei e era lama. E hoje, eles não sujam o pé. Então, eu gosto disso. Né? E assim,
né? E assim, a credibilidade que a Baltic tem hoje fora, né? A gente foi ser alguém fora e trouxe para cá, né? Hoje eu viajo pelo mundo com um grupo de empresários de 50 anos no segmento, 60 anos, que já passou várias gerações, e eles me convidam para ir junto. Nós temos fornecedor como a Caterpillar, que eu viajo às vezes por conta deles, né? Então, conheci fábrica da Caterpillar já na Alemanha, e demonstração em Málaga, na Espanha. E assim, se podia, na China, eu já fui para a China, já conheci a cultura da China, né? Convidado por grandes multinacionais, né? Eu, quando fui tirar meu visto para ir para os Estados Unidos, que cidade era? Eu não estou lembrado, era uma fábrica da Caterpillar nos Estados Unidos. E foi aquela época de atentado, rejeição, não conseguia tudo. Eu vim com a Caterpillar Mundial fez uma carta me convidando para ir visitar a fábrica. Quando eu cheguei na fila para tirar o visto, os caras me chamaram porque eu tinha uma carta lá pelo fabricante que é a Caterpillar. Isso para mim é uma honra. Alguém que veio de Pissarra, né, de uma cidade humilde, de uma cidade pobre, né, e ser reconhecido fora, né? E quando alguém me pergunta de onde eu sou, eu falo que sou de Pissarra. Adoro falar que sou de Pissarra, né? E uso exemplo, eu falo Pissarra de Penha, porque a minha amizade se estende para Penha. Eu sou conhecido na Penha igual em Pissarra. E é difícil o lugar que eu vou que eu não dou de referência. Olha, eu sou vizinho do Parque do Beto Carreiro. A minha cidade extrema que é a cidade do Parque do Beto Carreiro. Nós temos negócio em Penha, que é a cidade do Parque do Beto Carreiro. E é difícil escutar que o cara não conhece ou que já não ouviu falar no Parque do Beto Carreiro. Então, isso é gratificante para mim. Assim. Tu vê que o pessoal que... O menino Rogério nunca sonhou assim tão longe. Nunca. Não, eu também nunca tive pressa de ir longe. Eu sempre cuidei para não voltar para trás. Eu sempre digo assim, eu nunca prometi para alguém que eu ia chegar onde eu estou. Mas também não prometi que poderia descer. Então eu tento conduzir a vida assim, tipo uma pirâmide, que o vento bate, mas não derruba, entendeu? Não leva ela com lastro, né? Mas foi bom, eu viajei, como eu falei, de 4 anos para cá, eu comecei a viajar, fiz Suécia, fiz Holanda, fiz Bélgica, Dubai, China. E o que essa experiência de mundo mudou em ti? Muda muito nos seus negócios, na vida pessoal? Muda muito, porque assim, ó, o que acontece? Por exemplo, no nosso segmento, nós estamos muito atrasados. Tem equipamentos de certos fabricantes que eles já são lançados a nível mundial, mas outros não. Foi o caso da gente, a gente trouxe da Finlândia essa britagem móvel, que quando eu mostrei aqui, os caras ficaram encantados. A gente trouxe a primeira máquina faz 11 meses. A gente já trouxe mais 3 máquinas dessas, que estão trabalhando fora, que encantou. Aí eu fui saber assim, mas o Brasil, quem é comprador dessa máquina? A Vale do Rio Doce tem, mas não aluga. E eu trouxe para alugar, para os outros conhecerem que existe esse produto. Então, a gente aprende muito. Foi eu viajando lá fora que vi que Pissarra está bem localizado, porque os portos estão perto, né? Lá tem lugar que para nós pegar um voo, tu viaja 1h30, 2 horas de carro. Quando eu comento com o pessoal lá que nós aqui, para chegar no aeroporto de Navegantes é 15 minutos, o cara diz, não, mas isso é um aeroporto particular, então? Né? Que nós, para pegar um voo internacional, ir a Curitiba, 1h40. Então o pessoal fora se encanta disso, porque
Na Alemanha, para te chegar no aeroporto, com tudo que dá certo, perde umas 4 horas. O trânsito, o metrô. Então, foi lá fora. Quando eu estava lá fora, é que eu vi que aqui não estava bem localizado. Adoro, sempre o pessoal diz, Rogério, da viagem qual é a parte? Eu adoro chegar na Getúlio Vargas de Pissarro, na Avenida Getúlio Vargas, né? Pô, tu chega ali, tu sabe, dá um pouquinho, é gostoso. Em casa. Tá em casa. Aqui termina mais esta entrevista do podcast Nossa Gente, uma iniciativa apoiada pelo edital Cultura em Casa da Fundação Municipal de Cultura de Balneário Pissarras. Obrigado a você que ficou comigo até aqui para conhecer a história inspiradora de um empresário que deixa um testemunho importante de sucesso e ideal de vida. Não deixe de acompanhar as próximas entrevistas dessa série. Até mais!